Olá, tudo bem? Os colegas prevencionistas, os colegas das áreas de saúde e segurança do trabalho, aos peritos e assistentes técnicos. A nossa conversa de agora é sobre perícia judicial do trabalho. O Lucas Fernandes, lá das Minas Gerais, ele é engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho e ele me traz três perguntas. A primeira delas é a seguinte: o assistente técnico pode fazer as medições nas diligências periciais? Pode. A resposta é sim, pode. O parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil diz exatamente assim: peritos e assistentes técnicos poderão utilizar de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Ou seja, só por esse início já podemos entender que tudo que o perito faz, o assistente técnico também pode fazer. E o texto desse parágrafo 3º do artigo 473, ele vai além, dizendo que então poderá filmar, poderá fotografar, poderá pedir documentos, poderá gravar, quer dizer, tudo que for necessário para a produção da prova técnica, que o perito pode pedir, o assistente técnico também pode pedir. Então, o assistente técnico, ele pode, por exemplo, se o pedido envolve ruído, o assistente técnico pode chegar na diligência pericial com o seu dosímetro e fazer a dosimetria de ruído. Se for calor, pode chegar com o medidor de estresse térmico e fazer o cálculo do IBU-TG. Se for, por exemplo, coletas de agentes químicos, até a terceira pergunta envolve isso, e o assistente entender que ele deve fazer a coleta e enviar para o laboratório também, pode fazer sem problema nenhum, tá certo? Claro que o perito, nesse caso, ele vai ter que ter um bom senso, ele vai ter que ter conhecimento e saber que o assistente técnico tem esse direito. Já ouvi casos, histórias que me contam nos cursos presenciais de perito que chega lá e diz assim, ó, aqui só eu que falo, aqui só eu que faço e ninguém mais fala nada e ninguém mais faz nada. Você não pode, né? Então, o bom perito, ele sabe que o assistente técnico pode fazer tudo isso, tá certo? Resolvido? A segunda questão, a segunda pergunta que o colega traz é a seguinte: em relação aos agentes químicos, ele diz na pergunta, na prática não é feita a coleta, né? Verdade. Então, em relação ao agente químico, então, nós temos que fazer uma separação. Se ele está relacionado no anexo 11, 12 ou 13. Se o agente químico ao qual o empregado faz referência que estava exposto, o anexo 11 diz agentes químicos cuja insalubridade é definida pelo limite de tolerância. Então, o perito, lá no seu laudo, tem que trazer uma quantificação, tem que trazer um número demonstrando qual é a concentração desse agente químico no ambiente de trabalho. Agora, para se chegar a esse número, a essa concentração, aí é que vem o problema, não é? Por quê? A grande maioria dos peritos não fazem essa coleta do agente químico, não fazem essa quantificação da concentração. A grande maioria dos peritos procura, de alguma forma, resolver isso buscando informações, buscando dados, ou no PPRA da empresa, ou no LTCAT, ou de alguma forma é muito comum, eu já vi, o perito, mesmo sendo um agente relacionado no anexo 11, ele faz uma análise qualitativa e aí vem lá com umas mandracagens. Sabe o que é mandracagem? Quem se lembra daquele mágico mandrake? Ele faz uma mágica lá e ele inventa um número. E nisso tudo, nessa complexidade, quando envolve agentes químicos, que há necessidade da medição, da concentração,
O problema todo começa já com a coleta do agente, depois o envio para o laboratório. E aí, o perito tem dois problemas. Primeiro, que ele tem que saber fazer isso, ele tem que conhecer as técnicas da coleta do agente, de toda aquela metodologia que é necessária para fazer essa verificação dessa concentração. Agora, e tem mais um detalhe que é o custo disso tudo. Quem é que vai pagar os custos de laboratório? Isso tudo, esses assuntos, a gente sempre estuda lá no nosso curso de perícia judicial do trabalho, no curso presencial, né? Quem já estudou comigo sabe do que eu estou falando, e quem vai estudar vai ficar sabendo dessa complexidade e de como é que se resolve tudo isso. Quando se trata de agentes relacionados no anexo 13, aí a avaliação é qualitativa, não é? O perito tem que verificar a atividade desenvolvida pelo empregado e o agente químico ao qual ele está exposto. Se o agente químico é poeira, lá no anexo 12, da mesma forma do anexo 11, tem que fazer a coleta e tem que enviar para o laboratório. Então, respondendo ao colega, a maioria das perícias, quando envolve agente químico que precisa fazer coleta e enviar para o laboratório, os peritos não fazem, dão um jeito, principalmente quando não se observa dentro do processo trabalhista a formação de quesitos pelas partes. Quando o perito se depara com uma perícia, verifica o processo, os autos do processo, e não existe a elaboração de quesitos por nenhuma das partes, aí o perito fica bem à vontade para ele fazer as suas análises usando a metodologia do Mandrake, não é? E aí, eu sempre digo, os advogados não entendem do assunto. Imagine que o perito é um expert e tudo que vem no seu laudo está correto, porque ó, o perito é o homem do juiz. O perito é um expert, e se ele está dizendo aqui que é isso, então é isso. E não é bem assim, né? Nós sabemos que, não havendo quesitos, o perito, não havendo assistente técnicos, nas diligências periciais, o perito aplica a metodologia do DR. Ele deita e rola e faz o que ele quer, não é? Então, ok? Respondida essa? Muito bem. A terceira pergunta, o colega faz referência ao cálculo do IBUTG. Ele diz assim: o equipamento não emite nenhum laudo. Posso fotografar o resultado? Olha, os medidores de estresse térmicos mais modernos, eles já têm uma interface, né, com um sistema de computador aonde você pode ter acesso ao histograma de todas as medições. Então, os medidores mais modernos, eles trazem relacionados no formulário todas as temperaturas dos 3 termômetros. E você vai fazer a regulagem, se você quer a cada minuto, a cada 5 minutos. E aí, ao final, você vai ter essas medições, você vai ter essa planilha para demonstrar no laudo pericial as temperaturas que você mediu. Óbvio que seguindo a metodologia, né, da NHO06, do anexo 3 da NR15. Eu tenho uma aula que é a medição, o cálculo do IBUTG, na qual eu mostro uma planilha e como é que você faz esses cálculos, e aí você até tem um documento ali para você anexar no teu laudo, demonstrando todos os valores que você obteve nas medições e de como que você inseriu para fazer a média das temperaturas para se chegar ao IBUTG, tá certo? Valeu? É isso aí. Quem quiser mandar perguntas, me manda lá no e-mail, nesse que está aparecendo aí, contato@periciadotrabalho.com.br, ou então lá nos grupos do WhatsApp.
Tá certo? Valeu, obrigado, um abraço, tchau.